Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje, mais uma vez desmistificando besteiras a respeito de coisas faladas sobre a Idade Média aqui no YouTube, vim falar para vocês sobre a lança. É a melhor arma? E eu acho que eu já respondi isso em algum outro desse desmistificando besteiras, acho que foi até na questão da espada e o aventureiro, mas enfim, eu vou responder isso de forma técnica também neste vídeo aqui, para caso você não tenha visto o outro, você não precisa nem ter o trabalho de vê-lo. Mas caso desejar, tem o card aqui para você ver, que acho que vale a pena responder todas essas besteiras e tratar o realismo histórico com a dignidade que ele merece. Então, lanças eram de fato as melhores armas que existiam ao longo da Idade Média? Eu tenho uma opinião bem clara sobre isso e até um tanto quanto embasada em vários tipos de combates e lutas que haviam no período, e basicamente é o seguinte. Acredito que não, uma lança não é a melhor arma que existia na Idade Média. Na verdade, nem sei se o conceito de melhor arma deveria existir em si, porque elas estão feitas para funcionalidades diferentes. Cada arma tem seu lugar no campo de batalha, vamos dizer assim. De tanto que existe variedade de armas. Se houvesse simplesmente uma que fosse a melhor em tudo e qualquer coisa, não haveriam as outras. Não haveria nem sentido delas existirem, né? Mas da onde vem essa visão de que a lança é a melhor arma? Esse debate começou a partir de alguns youtubers gringos, em especial um chamado Scalagreen e um outro chamado Shadverse, mas principalmente o Scalagreen neste caso, pois em um momento no passado o Scalagreen fez um vídeo dizendo que a lança teoricamente seria a rainha das armas, a melhor delas, a mais versátil, a mais prática, a mais funcional, a que caberia em mais funcionalidades diferentes. E assim, o cara tá certo e errado ao mesmo tempo, porque ele tá certo com relação ao que ele falou, porém ele meio que só abordou alguns contextos específicos e ignorou outros, e até por isso ele pode estar errado. Mesmo que no que ele falou ele estava certo, porque ele falou especificamente de alguns contextos. E aí nestes contextos a lança acabava sendo melhor mesmo. Como por exemplo para o cavaleiro que está montado, em algumas situações em campo aberto também, e enfim. Em alguns contextos ela de fato é uma boa arma e pode ser até superior às demais. Mas lembre-se, o contexto é importante. E no caso, principalmente, a lança se dá muito bem em contextos de campo aberto. Vamos imaginar assim, primeiro para mencionar um cavaleiro montado não dá nem para mencionar isso em ambiente fechado, né? Porque o cavaleiro montado perde muito em ambientes fechados. Sejam de confinamentos extremos, como corredores de castelo e escadas em caracol, ou sejam de confinamentos moderados, como em vielas de cidade, ou em vielas dentro de um castelo, por exemplo, com baixo confinamento, porém com algum confinamento de ambiente. O cavaleiro em si ele é muito funcional em campo aberto, o cavaleiro montado. Porém ele perde sua funcionalidade à medida que porém espaços que restringem movimento. A lança segue uma lógica bem similar à do cavaleiro, para falar a verdade. Que por ser uma arma de cabo longo e longo alcance, ela é uma arma que acaba sendo mais funcional para situações que permitem mobilidade, permitem você se utilizar desse alcance, ou pelo menos você poder ter algum recuo para trabalhar esse cabo longo caso queira lutar com uma proximidade maior. Então a lança exige isso, ela exige espaço para se tornar funcional. Então quanto mais espaço você tiver, mais funcional a lança vai ser. Quanto menos espaço você tiver para lutar, menos funcional a lança vai ser. Então, por exemplo, sim, lutar no campo aberto vai ser lindo lutar com uma lança. Ela vai ter vantagem pra caramba. Agora, a gente lutar com ela numa sala fechada, aí o cenário muda completamente. E imagina só, você está lutando num desafio contra outra pessoa num ambiente fechado, mesmo seja um salão de castelo. Um salão de castelo ainda é uma sala, ainda é fechado, ainda tem paredes, ainda tem obstáculos. Num ambiente que nem esse, utilizar uma lança já não é uma coisa tão simples quanto é utilizar num ambiente aberto. E agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que acham que, mas mesmo assim, ela seria melhor em grandes batalhas. O que acontece é que as pessoas só costumam enxergar as batalhas da Idade Média em campo aberto. Porém, existe um elemento que por si só já muda todo esse cenário quando pensamos na Idade Média, porque o principal cenário que podemos imaginar são os castelos. Sim, os castelos não estavam lá para ser meras decorações ou casas chiques de nobres. Os castelos eram fortalezas funcionais, eram bases militares, eram feitos para combate. Então sim, se haviam castelos na Idade Média, e normalmente eles são retratados como a principal cena da Idade Média, é porque sim, eles eram feitos para a guerra e a guerra acontecia neles. E uma coisa é você lutar com uma lança em ambiente aberto contra um oponente que também está em ambiente aberto. Agora outra coisa é você tentar saltar a muralha de um castelo com você segurando uma lança. Mas pro cara que está defendendo faz sentido. Talvez, mas nem tanto. Porque faria mais sentido para ele estar com uma alabarda lá no topo da muralha. Já que a alabarda ajudaria a empurrar as escadas de quem está tentando saltear ela. Então por si só,
A simples menção à existência de castelos e de que muitas das batalhas travadas na Idade Média fossem em ambiente de castelo, de fortificação, de fortaleza, ou mesmo quando não fosse uma coisa dessas, que fosse um ambiente de floresta, de mata, de canyons fechados, de passagens estreitas em montanhas. Esse tipo de ambiente não facilita a vida de quem está usando uma lança. Então, neste caso, uma lança não é uma arma muito boa. Não que ela seja ruim em outros ambientes, outras situações, mas nestes ambientes específicos, lanças não se tornam armas muito boas, muito práticas ou muito funcionais. E aí entra uma outra questão, a questão dos duelos. Lanças são boas armas para duelos? A minha resposta é a seguinte: lanças são ótimas armas para se lutar em equipe, mas para duelo não é uma arma muito legal, honestamente. Sim, ela pode ter uma vantagem e tanto no começo dele, mas se eventualmente o seu oponente romper a sua linha defensiva, você perdeu. Porque a lança não tem respostas para curtas distâncias. É melhor estar com uma faca a uma distância curta do que com uma lança, porque pelo menos tem como utilizá-la para se defender. Então, lanças não são boas armas para curta distância. Eu acredito até que não sejam boas armas para duelo, uma vez que você pode até ter alguma vantagem inicial nele, mas se sua vantagem for rompida em algum momento, você já perdeu automaticamente. Não te dá nem espaço de tentar se recuperar nele. Então, honestamente, não. As lanças não são as melhores armas do mundo. As lanças são apenas armas muito boas para um contexto específico, assim como a maioria das armas que haviam lá durante a Idade Média e nos períodos históricos, pré-pólvora. As armas se encaixavam muito bem em contextos. E até hoje são assim, porque se parar para pensar nas armas de fogo, existem armas de fogo de cano longo para você atingir alvos à distância, e existem armas de fogo de cano curto para combates mais próximos. Então esse negócio de arma apropriada para um contexto específico é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. É difícil acreditar que um dia vão criar uma arma universal que vai ser melhor para tudo em todas as situações. Isso nunca existiu ao longo da história. E eu não vejo por que isso um dia existiria. E o caso da lança é apenas isso. Porque como eu mencionei naquele vídeo lá, lanças são ótimas armas para pessoas montadas. E são ótimas armas para trabalho em equipe em campo aberto. Porém, perdem sua funcionalidade em ambientes fechados. Machados são ótimas armas contra paredes de escudo, mas perdem funcionalidades em outras situações. Maças são ótimas armas contra oponentes de armadura, de placa, mas podem não ser muito funcionais em outras ocasiões. E as espadas, honestamente eu acho que sim, mas eu não gostaria nem de dar esse título a elas, porque eu acho que assim, a espada é uma arma coringa, é uma arma muito versátil, você consegue usá-la para muitas situações diferentes. Em alguns casos ela pode até se tornar melhor, como no caso de um duelo. Em outros casos ela pode ser uma arma que não é necessariamente a melhor para aquele contexto, mas que ainda assim se enquadra nele. Então eu acho que se eu dissesse que tem uma arma que é a melhor arma, é uma espada. Uma espada de uma mão ou de mão e meia. Porque são armas práticas, são armas que podem se adaptar a muitos contextos diferentes. Agora, elas são necessariamente melhores que as outras? Não. Elas apenas têm essa vantagem de serem mais adaptáveis, mais flexíveis, só isso. Então eu nem gosto de atribuir como melhor. Eu acho apenas que é mais adaptável, mais prática. Mas nem o título de melhor mesmo daria, pensando por esse ponto. Então, esse foi um vídeo que eu fiz para responder a mais uma besteira falada pelo RPG. Sim, o cara não anda pensando muito no que fala, anda mais copiando o que os gringos falam. E, honestamente, ficar replicando pro português coisa que os gringos falam pode não ser um bom negócio, porque você pode acabar traduzindo besteira. Seria legal entender o porquê que o cara falou aquilo e não meramente ver e copiar. Mas, por favor, não caiam nessa. Esse negócio de melhor arma mesmo não existe. Existe o contexto onde cada arma é mais apropriada para ele. E se tivesse que citar uma melhor arma, eu citaria a espada, mas novamente, não porque eu acho que ela seja efetivamente melhor que as demais armas, mas porque eu acho que ela é mais flexível em relação a contexto. Ela se enquadra em mais contextos diferentes. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Peço que, por favor, compartilhem esse vídeo. Compartilhem com quem acredita nessa besteira de que a lança realmente é a melhor arma. E, por favor, compartilhem com o público do cara que falou essa besteira. Não vamos deixar besteiras tomarem conta do YouTube. Obrigado e até a próxima.